Insanidade. É assim que eu se começo este vídeo definindo o que vamos falar aqui hoje. Como vocês acabaram de ver aí pelo título, hoje iremos falar sobre esta animação extremamente bizarra que se encontra aqui no YouTube, lógico, nesse mundo de Analog Horror e VHS, Gilbert Garfield. Eu acabei conhecendo devido a um dos vídeos do nosso querido e amado rato de asas preferido aqui do YouTube, que sinceramente me chamou muito mais atenção do que deveria. Então, por causa disso, eu decidi trazer aqui no canal, pelo menos para abordar a forma que eu interpretei dessa série, digamos, vamos dizer, um pouco mais bizarro do que o normal, e como a definição da palavra insanidade se aplica literalmente a Gilbert Garfield. Mas bom, essa história de creepypasta envolvendo o universo de Garfield, vamos dizer que não foi, digamos, o meu primeiro contato. Fiz uma certa história aí que eu acho que é até bastante antiga aqui na internet, que até mesmo veio ganhar um jogo em formato de gameplay, que literalmente tinha me chamado muita atenção na época, e que eu decidi ir atrás, claro, Garfield. Só que eu não pretendo falar sobre a história do Garfield em si, mas sim sobre essa gameplay aí que vocês estão vendo de fundo, que não é uma gameplay em si, mas sim um vídeo que é bastante curioso e que traz uma história muito macabra. Então vamos deixar por enquanto isso aí engavetado, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas bom, sem muito mais enrolar, porque esse vídeo aqui, digamos que não vai ser tão grande assim, porque eu não pretendo fazer um vídeo tão longo falando sobre essa obra em si, porque bom, já tem vários vídeos na internet, mas eu quero pelo menos falar um pouco sobre o que eu entendi sobre tudo isso. Então claro, se você tivesse nada pra fazer e quiser me acompanhar no meio de tudo isso, não esqueçam de estar se inscrevendo se for novo por aqui, tá comentando o que você tiver achado de toda essa obra em si que eu vou acabar falando, e não esqueça também que se você curte esse tipo de conteúdo e quiser principalmente me ajudar, compartilhar já teria sido uma puta ajuda. Então agora, sem muito mais enrolar, vamos falar sobre a obra de Gilbert Garfield. Nessa introdução de história se apresenta resumindo o nosso personagem principal, dizendo que está participando de algum projeto que envolve o seu amigo da faculdade. E esse projeto exclusivamente teria que ter alguns arquivos de fitas antigas das animações de Garfield. E que estranhamente uma plataforma da CBS próxima iria vir estreando isso, ou algo parecido. Certo, e ele até comenta que aí não teria nada demais, mas após um tempo dele investigando um pouco das primeiras fitas das animações de Garfield, e ele comenta especificamente que na transmissão de 1987, dizendo que junto dessa fita ele começou a achar algumas coisas muito curiosas, como uma cópia-fita de Gilbert Garfield Crossover ou Amigos. E ele comenta também que a gravação original disso está totalmente destruída e que só tem alguns restos de fita ou simplesmente alguns pixels aparecendo na tela, coisa assim. E finaliza essa fita aqui dizendo que o que ele acabar encontrando e revelando através dessas fitas, ele irá estar postando aqui no canal, o que se irá proceder a partir daqui a série. Sim, meus amigos, aqui estamos lidando resumindo como a Lost Tapes ou coisa parecida. Algo bastante clássico envolvendo no mundo de creepypasta, querendo ou não. E isso foi um ponto que eu achei bastante curioso também. Mas vamos prosseguir. Mas vamos dizer que é a partir daqui que a loucura em si começa. Começando resumindo, o nome de Gilbert Garfield vem basicamente de um ator e comediante que infelizmente vai a falecer, chamado Gilbert Gottfried, sei lá. E que sim, o criador dessa série achou que seria uma boa ideia ou uma sátira, sei lá, como você quiser chamar, misturar o rosto desse ator barra comediante com Garfield, o que deu no que vamos ver daqui pra frente, e que vai por mim, não é algo muito normal, por isso eu já dei o aviso ali no começo, que se você não curte algumas coisas pesadas ou coisa assim, eu sugiro que você se retire do vídeo, pois senão, vamos continuar. So I was watching this movie with Boris Karloff. Bom, como podemos ver, aqui se começa com um clássico fita em VHS, o que já nos revela umas certas informações, mas que eu vou voltar aqui um pouco mais pra frente. E esse filme, basicamente, ou fita, começa com Gilbert Garfield primeiramente questionando o porquê de você estar assistindo essa fita. Na cena a seguir, simplesmente aparece o Odd, o cachorrinho que sempre aparece nas animações, levando um balaço bem grande na cabeça. Eu fiquei tão surpreso quanto vocês vendo isso a primeira vez. E como se a loucura já não fosse o suficiente, simplesmente aparece um alien que fala italiano vindo prender o Gilbert. E a cena a seguir se corta resumindo para ele sendo levado para a nave, ou seja lá o que tiver vindo desse alienígena, dizendo que ele está preso pelo crime que ele cometeu, que seria... like a Caucasian melty flesh.
Certo, como isso aqui digamos que com uma bela introdução temos muita informação, eu vou por partes digamos aqui. Primeiramente eu quero falar do destaque dessa animação que literalmente parece uma sátira ou um YouTube poop da vida que você pode acabar encontrando por aí, literalmente de qualquer série ou coisa parecida, mas que se vamos pegar a obra original em si, sério, tá muito igual, eu não tô nem zoando, deixando um pouco de lado essas partes meio bizarras que a gente acabou vendo, a série vamos dizer que tá bem fiel ao produto original. E voltando para o começo da fita em si, aqui a gente consegue ver umas informações, como o nome desse episódio sendo Garfield in Ode Kill John, o que eu acho que não é algo muito dizer infantil o nome de episódio ser assim, e que sério, isso aqui digamos que foi uma bela introdução e digamos que daqui pra frente as coisas vão ir para um nível digamos um pouco maior. Então por enquanto vamos para a segunda fita. O programa em si começa, digamos, com um programa de yoga, mas corta pra, de novo, Gilbert Garfield, quase como se fosse uma animação de um meio de comercial. Eu não sei se você já viu esse tipo de coisa acontecendo na TV, mas eu já vi bastante, principalmente em TV antiga. Mas corta pra, basicamente, o Garfield sendo procurado e o Alien avisando que eles estão quase chegando na, digamos, prisão espacial. E bom, meio que esse Alien não vai durar muito daqui uns segundos, porque ele decide tocar no Garfield e, de repente... And he was Jewish, you know, not a real Italian. E logo após ele ter simplesmente carbonizado por completo o alien que estava levando ele para a prisão, volta para o programa de yoga como se nada tivesse acontecido. E é sobre isso e eu estou amando. Já este próximo clipe se inicia com basicamente o despejo do resto dos aliens que restou ali na nave e com o Garfield resumindo vendo o porquê dele estar sendo preso. E se você prestar bastante atenção, ali está dizendo que o porquê dele estar sendo preso, dizendo que eles mataram John. Só que ali diz que é basicamente a data dia 11 de julho de 1989, que foi quando ocorreu o crime. Mas se a gente voltar um pouco mais no primeiro episódio, a gente vai ver que isso acontece em 1987. Ou seja, isso não aconteceu ainda. O que vai fazer um pouquinho mais de sentido mais pra frente, mas resumindo, o Alien foi lá tentar impedir que ele cometesse esse crime, mas vamos dizer que não deu muito certo. E bom, como essa série aqui também se baseia muito no nonsense, aqui vamos dizer como o Garfield começa a falar umas coisas meio estranhas. Ele começa a falar sobre um ditador que eu não vou falar muito sobre, e que também ele começa a falar sobre uns filmes estranhos que, sério, não acho que vale muito a pena eu comentar aqui. Entretanto, um ponto interessante que ele acaba comentando sobre esses filmes meios whatever ou que não importa muito é que muitos desses filmes acabaram não lançando ainda, pois aqui onde se encontra em 1987, que foi quando ele fez o crime. E ok, você se pergunta o que tem a ver essas datas, porque bom, o crime dele ter matado o John aconteceu em 1989, ou seja, seria no futuro. Então como que o Garfield sabia que ele deveria fazer isso no passado? E bom, meio que ele mesmo responde isso falando que ele tem um tipo de terceiro olho. Só que por enquanto eu só vou falar desse terceiro olho, porque o local que o quarto olho se encontra não é um lugar muito bonito de se ver. Se você quer ver onde tá isso aí, bom, eu vou deixar o vídeo aí na descrição que você mesmo tire as suas próprias conclusões. E que esses olhos permitiriam ele ter visões e relances do futuro, ou algo parecido. Até que ele chega, digamos, em uma máquina de comida da nave ou coisa assim, e pede para alimentá-lo, só que sem parar, nunca para, só alimenta ele o quanto máximo puder. Até que ele simplesmente fica muito maior que a nave e acaba comendo a própria nave, e chega num certo ponto em que em vez de ele comer só a nave, ele acaba indo comer o planeta Terra. E como se não bastasse essa toda bizarrice acontecendo ainda, ele acaba comendo a Terra, e aqui digamos que explica o certa coisa do porquê queriam tanto prender ele. Ele acaba pegando esse papel, vira o verso e descobre que o verdadeiro crime que ele faria é porque o Garfield simplesmente é uma anomalia que iria comer a Terra e transformá-la num buraco negro. E bom, foi exatamente isso que acabou acontecendo. E aqui se acaba esse clipe simplesmente caótico. Eu não sei vocês, mas eu de verdade eu tô me divertindo muito falando sobre isso, porque meio que esse tom de nonsense misturado com alguma coisa meio bizarra e analog horror, eu não sei muito bem dizer, mas é algo meio peculiar que você acaba se encontrando no meio dessa internet, e querendo ou não é algo muito curioso que eu tô curtindo muito poder estar falando pelo menos um pouco aqui no canal, e que eu espero também que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu.
Após Gilbert ter sido sugado por aquele Void, ele vai parar no século 14 a.C., sim, no próprio Egito, e aqui se dá origem às 3 pirâmides, simplesmente ao vômito dele. Ok, continuando. E meio que um século depois de tudo isso acontecer, ele acaba se tornando um faraó, porque né, ele entre aspas construiu as pirâmides ali. E se repararmos bem, aqui vai dizer, digamos, uma versão meio alternativa da história de Moisés, pois aqui está acontecendo as pragas do Egito, e onde aqui vemos até mesmo o próprio faraó, ou seja, o Garfield se referia a esse cara como Moisés, e Moisés veio alertar sobre toda essa ignorância que ele está tendo por não libertar o seu povo, como diz até mesmo no próprio história de Moisés em si. Só que, bom, o Garfield não dá a mínima e ele simplesmente começa a fazer muitas piadas, mas tipo, muita piada mesmo, muita piada que tipo, não tem graça e é muito pesada. Então, meio que após isso, Moisés ele acaba questionando e ficando muito puto com ele e pergunta se não tá muito cedo pra ele fazer piada. Até que ele simplesmente ao ouvir isso começa a transcender e ele até chega a comentar algo curioso, como depois que ele tem o terceiro olho, digamos que o tempo não é mais linear, então não existe mais muito cedo nem muito tarde pra ele. E logo após ele sair da pirâmide e subir ao sol, ele encontra o deus Ra, dizendo que o ciclo está começando e que o faraó deveria se juntar a ele. E aparece um endereço bem aleatório que uma dica, não pesquisem, tá? E certo, a partir desse ponto a gente pode ver que esse terceiro olho do Garfield, digamos que é algo bastante importante e que vai ser ressaltado no próximo clipe que eu irei mostrar, e que eu gosto bastante da forma que o desenvolver essa história, mesmo que ela tenha um olhar meio nonsense e tá indo pra algum lugar mesmo que sem querer, mas por enquanto eu prefiro não comentar muito para não dar tanto spoiler, porque nesse vídeo aqui eu quero falar primeiramente só sobre a primeira temporada em si, ou digamos os primeiros clipes, mas vamos lá. Esse próximo clipe vamos dizer que o Garfield ele voltou no passado. Sim, ele voltou para um pouco antes dele ter assassinado o John. E bom, aqui ele fala algo bastante curioso, mas que de primeira não dá para entender. John Arbuckle, why can't I stop seeing things? John, why can't I stop? Que bom, vendo um pouco dos vídeos afora em si, seria algo como John, porque eu não consigo parar de ver as visões, que seria algo se referindo muito provavelmente ao seu terceiro olho, que faz ele ter visões tanto do futuro e do passado, como ele havia comentado. Só que aparentemente o Garfield ele não controla isso, que cada vez vai deixando ele muito mais lelé da cuca, e bom, digamos que por causa disso ele faz o que faz. Assim cometendo aquele assassinato que no começo era do John. E bom, logo em seguida corta por uma bizarra abertura que seria muito provavelmente a abertura do programa e dos episódios de Gilbert Garfield, que sinceramente é algo meio bizarro e até de certa forma perturbador se você parar para analisar certos pontos ali. Mas bom, esse é Gilbert Garfield em Friends, a abertura. E bom, por enquanto aqui será o fim dessa, digamos, primeira temporada, onde aqui digamos que seria a última fita de conclusão, dizendo que no começo ele estava achando muito divertido conseguir juntar a ideia desse tal de Gilbert Garfield com todas essas fitas, só que do nada ele começou a ter pesadelos e coisas que simplesmente estavam perturbando muito a cabeça dele, e que ele lamenta muito, mas isso não é mais divertido. Bom, após tudo isso, vamos dizer que tirar uma conclusão disso aqui é algo meio precipitado, pois claramente vai ter continuação e tem muitas teorias fora o Reddit que eu acabei não comentando aqui. Vamos dizer que tentar tirar algum senso lógico de uma série claramente meio nonsense e que só está sendo usada para um TCC de faculdade é algo meio complicado, mas que a série tenta abordar isso de forma meio minuciosa, onde aqui em vários momentos claramente a gente pode ver certas referências a certas coisas culturais e religiosas em muitos momentos, como até mesmo a própria história de Moisés envolvendo as construções das pirâmides de Faraó e simplesmente toda essa referência envolvendo o Deus do Sol, o que aqui explica que muito provavelmente foi isso que causou toda essa loucura dele ter um terceiro olho que faz com que ele veja entre tanto o passado e o futuro, o que acarretou ele ficando cada vez mais louco e bom cometendo esse crime que ele acabou cometendo. E como a gente viu um pouco antes dele cometer o crime do John, ele aparentemente fez isso porque não estava mais aguentando a loucura de ver tantas coisas do passado, presente e o futuro, e acarretou, digamos, no que a gente acabou vendo no começo de tudo isso.
Mas afinal, o que seria de fato esse terceiro olho e por que especificamente o Deus do Sol escolheu o Gilbert Garfield para tudo isso, onde claramente ele não parece ser alguém tão apto para acarretar algo tão poderoso assim como um terceiro olho. São coisas que eu sei que pode ir muito mais a fundo se você for, digamos, ver o Reddit ou toda a, digamos, comunidade que tenta desvendar todos esses mistérios, só que aqui eu não quero me aprofundar um tanto nisso porque eu quero deixar vocês com esses gostinhos a mais na boca. Mas que sinceramente pra mim, pesquisar e ver tudo sobre essa obra em si, meio nonsense que pra mim não parecia ter muito sentido, mas foi se elevando e se transformando em algo bastante bizarro e querendo ou não, meio curioso, que se dá pra teorizar e tirar bastante coisa, foi algo que simplesmente foi muito divertido pra mim. E que eu espero que eu também tenha trazido um pouco de diversão e entretenimento envolvendo esse ARG/Analog Horror do Garfield em si pra vocês. Que claro, se vocês quiserem estar teorizando um pouco mais sobre esse universo louco em si e quiserem também estar dando um apoio no canal oficial, que eu vou estar deixando aí na descrição, eu iria também estar agradecendo. E claro, antes de finalizar a obra em si, eu peço primeiramente que se você quiser estar comentando sobre alguma coisa, algum RG, pra eu estar falando aqui no canal, porque sério, vocês me dão muitas sugestões boas aqui no canal que dá pra virar um vídeo bom de verdade. Então se você quiser estar comentando alguma coisa, eu iria estar agradecendo de verdade. Se você falou por aqui ou coisa assim, lembre-se, não esqueçam de se inscrever, tá deixando o seu like, porque isso de verdade me apoia muito e me anima muito, principalmente agora que o canal já tá chegando a 5.000. Sério, vocês são fera. Então é isso, minha gente, eu acho que eu vejo vocês numa próxima, bye bye.